Olá pessoal, meu nome é Lorena, eu sou fisioterapeuta e estou aqui para dar mais dicas para vocês sobre avaliação postural. Então a gente está dando aí uma continuidade de alguns vídeos de dicas de avaliação postural e hoje nós vamos falar sobre a coluna lombar, né? Então hoje nós vamos focar em avaliação da coluna lombar. Quando eu falo em avaliação da coluna lombar, gente, cuidado, a gente está falando só da avaliação postural, tá? Tem avaliações específicas, testes específicos, funcionais. Não é essa o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a questão da avaliação postural da coluna lombar. Pois bem, a coluna lombar são 5 vértebras. Então nós vamos dividir em coluna lombar superior, coluna lombar inferior. A superior, L1, L2, tá? Inferior, de L3 a L5. Então, nada de fazer uma avaliação que eu chamo de geralzão. É aquela avaliação que vocês vão olhar a lombar como um todo e falar, tem uma hiperlordose, tem uma retificação. Toda vez que alguém me diz, identifiquei uma retificação lombar no meu paciente, eu já pergunto, onde? Lombar, mas lombar onde? Lombar superior ou lombar inferior? Ou é toda a coluna lombar? Isso tem que ser descrito na avaliação, pessoal. Nós fisioterapeutas temos a mania de querer generalizar, e aí você vai generalizar o tratamento também, e aí o resultado não vai ser eficaz, ok? Você vai ter um resultado que eu falo de geralzão também, ou seja, um resultado não tão eficiente. Então, para ter um resultado eficiente, tem que ser feita uma ótima avaliação, uma excelente avaliação. Essa é a chave principal, é o segredo de ter um bom resultado no seu tratamento. Então, quando nós falamos a coluna lombar, eu vou dividir em coluna lombar superior e inferior, sabendo sempre que a superior L1, L2, inferior de L3 a L5. Se eu vou falar se o meu paciente tem uma hiperlordose, ele tem uma hiperlordose onde? Na coluna lombar inferior, ok, então eu classifiquei. E a coluna lombar superior? Pode ser retificada, tá? Ou pode ser normal. Geralmente a gente acaba esquecendo que tem coluna normal. Tem sim, pessoal, coluna normal. Então ela pode ser uma coluna normal, pode ter uma retificação, pode ter uma hiperlordose, tá? O que é a hiperlordose lombar? É a acentuação da lordose fisiológica, da lordose normal, tá? Que nós temos uma lordose normal. A acentuação dela é a hiperlordose. Então a dica de hoje foi aprender a classificar a nossa coluna lombar e não generalizar, tá? Saber fazer a divisão da forma correta e quando eu identificar uma alteração, uma lesão ou simplesmente uma alteração postural, eu classificar aonde eu encontrei essa alteração, tá bom? E depois teremos dicas de tratamento da coluna lombar em breve. Um abraço, até mais!